Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bem peculiar do processo civil e um tema ainda um pouco controverso e sem dúvida um tema bastante novo. Você já ouviu falar em processo estrutural? Você sabe o que é isso? Por que existe isso? O que se fala sobre processo estrutural de uma forma geral? Então, eu vou tentar aqui, nesse breve vídeo, trazer algumas linhas gerais sobre o processo estrutural para vocês, contando mais ou menos o que ele é, qual a importância dele e aonde ele pode estar inserido no nosso sistema, tá bom? Quando a gente fala de processo estrutural, a gente está falando de um modelo de processo judicial, normalmente, bastante diferente do chamado processo tradicional. Tradicionalmente, um processo judicial, ele se desenvolve a partir de um conflito de interesses entre as partes, né? Cujo conflito, então, obriga que as partes vão até o Poder Judiciário para ver resolvido esse conflito e ver solucionada a sua questão. Então, normalmente, quando a gente fala de processos tradicionais, a gente está falando de situações que, embora possam envolver mais de duas pessoas, possam ter repercussões coletivas de alguma forma, a gente está falando de uma estrutura subjetiva relativamente simples dentro do conflito. Ou seja, né, existe alguém ou alguéns que lesou ou está ameaçando de lesar direito de alguém ou de alguém, e o judiciário é chamado para resolver esse ponto. Quando a gente fala de processos estruturais, a gente está a falar de situações em que a relação ou as relações jurídicas de direito material ou as questões de direito material estão estruturadas de forma absolutamente mais complexa do que um mero conflito intersubjetivo e que, portanto, a solução do problema não é necessariamente representada por uma solução tradicional de olhar para o processo, ver quem tem razão e entregar aquilo que popularmente se chama de bem da vida a quem se entender que tem a razão. Então, os processos estruturais, eles são, na verdade, uma forma de resposta, um mecanismo de resposta para essas necessidades decorrentes de litígios mais complexos, de litígios que envolvem situações jurídicas de direito material bem mais complexas do que meramente um conflito intersubjetivo na disputa por um objeto litigioso. Muito bem. Quando a gente fala de processo estrutural, há uma primeira referência histórica que todo mundo comenta, que todo mundo fala, que é a chamada, o litígio, a ação judicial, que envolveu Brown versus Board of Education, lá nos Estados Unidos, uma disputa que aconteceu inclusive na Suprema Corte norte-americana, e que envolvia a discussão sobre direitos civis, que envolvia justamente a necessidade de acesso e não segregação dos negros nas escolas norte-americanas lá nos idos dos anos 60, mais ou menos. Ali se descobriu que não bastava pura e simplesmente uma solução que dissesse o seguinte: ok, os negros têm direito a frequentar as mesmas escolas que os brancos. Era preciso ir além disso, era preciso garantir por outros mecanismos que isso de fato acontecesse. Era de fato muito mais complexo do que pura e simplesmente escrever no papel que brancos e negros são iguais. A partir disso, então, se começou a conseguir enxergar que determinados litígios muito mais complexos envolvem a necessidade de soluções não convencionais, de soluções não tradicionais, como, por exemplo, a gente acabou de dizer, olhar se quem tem razão ou não e entregar o objeto bem da vida, ou olhar se brancos e negros devem frequentar a mesma escola e ponto. No Brasil, a gente tem diversos exemplos também, e eu quero comentar alguns com vocês aqui, porque vocês vão poder, talvez, a partir desses exemplos, entender um pouco do que a gente está falando quando os casos de soluções tradicionais ou convencionais não funcionam propriamente.
Eu vou pegar dois casos de desastres ambientais super recentes aqui, Brumadinho e Mariana, por exemplo, né? As soluções mais convencionais, as soluções mais simples, seria enxergar se as empresas A, B, C, D ou E violaram o meio ambiente e impor a eles aí uma solução condenatória de reparação do meio ambiente, de reparação dos prejuízos que foram causados, etc. Porém, a questão não é tão simples assim como parece. E por que a coisa não é tão simples assim? A estrutura tradicional de um processo, ou a estrutura de um processo tradicional, vai demandar que alguém proponha ação, normalmente o Ministério Público, nesses casos, alguma associação, vai demandar que, obviamente, as pessoas, né, contra quem a ação foram propostas possam se defender, possam haver a produção de provas, depois lá na frente vai ter uma sentença, essa sentença depois está sujeita a recurso. Então, é normal nessa estrutura mais tradicional que você tenha uma linearidade de um procedimento mesmo, né? E essa linearidade, às vezes, ela confronta e conflita diretamente com as necessidades da solução do litígio. Pega esses dois exemplos de desastres ambientais que eu dei para vocês. Muito mais efetivo, certamente, do que qualquer decisão que vai ser proferida daqui 3, 4 anos, ou 3 ou 4 anos depois do desastre, é a possibilidade de adoção de algumas medidas por conta da interferência judicial desde já, né? Em desastres ambientais é muito importante, por exemplo, você cessar a lesão ao meio ambiente, você adotar medidas aos custos de provavelmente quem fez, quem deu causa àquilo, que você possa adotar medidas que diminuam o impacto ambiental desde já, que resolvam o problema de algumas pessoas também desde já. E isso, às vezes, inclusive, implica ou tem como consequência tornar até mais barato, menos custosa essa ação judicial. Isso só é possível se você puder quebrar essa linearidade e trabalhar com processos mais, digamos, flexíveis, com esses chamados processos estruturais, que vão permitindo que a lide vá sendo solucionada, que o litígio vá sendo resolvido à medida que o próprio processo se desenvolve. Então isso é bastante evidente. Aqui a gente está falando de uma espécie de processo de litígio estrutural que demanda esse tipo de solução. Em outros casos, por exemplo, já aconteceu aqui no Brasil, a gente tem um exemplo aqui no estado do Paraná, né, de uma ação em que se discutia se a contratação de pessoas para trabalhar num hospital universitário, se ela podia ser feita através de uma fundação. Porque daí havia direito público, dinheiro público envolvido, então não poderia, isso aí estaria burlando a Constituição, a contratação sem concurso público. Mais de 80% do corpo funcional do hospital tinha sido contratado dessa forma. À luz do direito, talvez alguém pudesse dizer, não, essas contratações são ilegais, bota todo mundo na rua, faz concurso e acabou. Mas imagina do dia para a noite tirar 80% do corpo funcional de um hospital, um dos maiores hospitais, se não o maior hospital do Paraná. Qual foi a solução encontrada? Fazer com que isso acontecesse de forma paulatina, permitir de forma estrutural que essa substituição de pessoal fosse acontecendo. Então isso que a gente está falando vai decorrer sempre da necessidade do próprio litígio em ser complexo. E aí acho que sobra mais uma questão para a gente colocar para vocês. Tá, André, você está falando disso, mas eu nunca li isso escrito em algum lugar. Isso é legal, isso é possível, isso é legítimo. Como é que eu encaixo isso? Não há a menor dúvida de dizer que existem algumas ferramentas legislativas que te permitem trabalhar com a interpretação bastante aberta delas para que elas possam te entregar isso. Mas o grande pulo do gato aqui, a maior relevância disso, é enxergar que sim, de fato, há conformação constitucional na construção desses processos estruturais. Por quê? Porque quando você pensa como uma boa parte da doutrina brasileira escreve com razão, e hoje isso está carimbado no próprio Código de Processo Civil, de alguma forma, que a finalidade do processo civil no Estado Constitucional é dar tutela aos direitos, e a nossa Carta Política é uma carta de direitos, toda essa construção, se ela tiver voltada para efetiva entrega de direitos, para efetiva tutela de direitos, ela tem adesão constitucional.
Então, na verdade, você tem que pensar sempre na última finalidade, no objetivo da entrega efetiva e da outorga, portanto, da proteção desses direitos, o que obriga que o processo, o mecanismo, o instrumento para dar efetividade a isso tenha que se adaptar para poder fazer essas entregas, para poder cumprir a promessa constitucional de tutela aos direitos. Tá bom? Eu queria terminar com vocês comentando algumas referências que vocês podem procurar sobre o processo estrutural. Tá? Sem demérito aos demais, eu acho que existem 4 grandes referências no Brasil sobre isso. Tá? Professor Marco Félix Jobim, professor da PUC do Rio Grande do Sul, tem um trabalho bastante de fôlego, trabalha muito com direito comparado, é muito legal esse trabalho dele, tá? Sobre processos coletivos estruturais, sobre processos estruturais. Professor Sérgio Cruz Ariarte e professor Gustavo Osner escrevem bastante sobre isso também, muito legal, trabalho super de fôlego, um trabalho bem atualizado. E professor Edilson Vitorelli, que inclusive foi meu colega de doutorado e tem um trabalho excelente sobre processo coletivo e sobre processo estrutural, que também é fruto da sua tese de doutorado. Tá bom, pessoal? Hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Continuem aqui conosco, se inscrevam no canal, aperte o sininho aqui para saber que tem vídeo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Valeu!